Gente, eu preparei vários slides, eu vou ter alguns assim que vocês vão ver que repetem algumas ideias, porque são decretos, são políticas que realmente elas reiteram, né? Então ficou, mas eu achei que ficou também uma síntese boa para a gente trabalhar. E com isso eu já vou começar então trazendo, né, um paradigma inclusivo que se constrói a nível global, né? Só para lembrar, porque eu acho que tudo isso aqui já está dado, mas para a gente retomar algumas questões, né? Então, nós temos, no pós-guerra, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 48, que vem, então, assegurando às pessoas com deficiência os mesmos direitos à liberdade, vida digna, educação fundamental, desenvolvimento pessoal e social e a livre participação na comunidade. Então, nós vamos ver, a partir, né, dessa década, daqui para frente, mais nos anos 90, uma proliferação de políticas a nível global e também nacional que vão pontuar, né, o que nós podemos chamar de paradigma ou de mentalidade, racionalidade inclusiva, não só no Brasil. Tá? Pode passar. Temos também a Declaração de Joinville, né, em 90. Então, 90 foi uma década de efervescência dessas políticas, né? Temos essa declaração proclamada na Conferência Mundial de Educação para Todos, na Tailândia, um documento que reafirma a educação como um direito de todos, destacando-se como elemento determinante no desenvolvimento social, econômico e cultural, contribuindo, então, para a tolerância e cooperação internacional. Declaração de Salamanca também, 94, né? É um documento, então, da Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais. Aqui nós já vemos um termo, né, que se refere à área, mas que não, da década de 90, realizada na Espanha, a qual voltou a atenção para os alunos com necessidades educacionais especiais. Então, nós tivemos a participação de 92 governos, 25 organizações não governamentais, e aqui se chegou num acordo, então, né, se uniu esforços em defesa de uma escola única para todas as crianças, independentemente de suas diferenças individuais. Então, vejam que esse documento, ele não é recente, ele ressoa até hoje, mas olhem só, de 90, né? Então, olha o tempo, né, que já se coloca essa necessidade, o que nós já temos aí no âmbito mundial, né? Pode passar, já. Temos ainda um terceiro documento, a Convenção de Guatemala, da Guatemala, em 2001, né? Também foi transformado em decreto presidencial. Esse documento reafirma os direitos humanos, as liberdades fundamentais de pessoas com deficiência, sobretudo o direito de não serem submetidas à discriminação com base na sua deficiência. Repudiando todas as formas de discriminação, é utilizado para justificar a defesa da escola comum para alunos com deficiência, né? Sob o argumento da discriminação manifestada na diferenciação, no caso de proposição de locais específicos para escolarização. Então, é um documento que já direciona, já aponta, né, para que nós não façamos uma discriminação no sentido de colocar a criança, né, em escolas exclusivas, em escolas específicas, mas que ela seja também incluída, né, nas escolas comuns. Tá? Então, uma discriminação que às vezes a gente até discute como discriminação positiva em alguns casos, né? O Castel trabalha com essa diferenciação, mas aqui seria uma discriminação, uma diferenciação que não agregaria no desenvolvimento e aprendizagem desse aluno. Pode passar. Então, a escola inclusiva ela só poderá realizar-se em um mundo globalmente inclusivo. E é isso que nós temos visto, um mundo que vem trazendo mudanças, que vem pautando para nós essa necessidade, esse desafio, né? Então, como é que nós chegamos no ponto que chegamos hoje? A gente vai ver nos projetos de lei, assim, e agora, né? E lá no final da nossa tarde. Mas a gente vê que essa escola inclusiva, ela não é possível, né? Quando uma pessoa faz, quando alguns propõem, ou quando uma escola adere, ou quando um país, né? Não, ela faz parte de um mundo globalmente inclusivo. É uma mentalidade que nós precisamos construir, né? Nós sabemos que não vai ser rápido, que não está dado, assim, não está pronto, né? E quando a gente pensa também que já avançou muito, aparece um decreto de lei aí que, né,
nos retira toda uma construção de política inclusiva, como aconteceu, né, conosco. Então, que a gente saiba sempre, né, o que nós estamos fazendo, por quê, de onde é que vem essa necessidade, essas colocações, argumentos, né, a favor da inclusão. Bom, e aqui no Brasil, então, como é que fica, né? Tem mais um documento internacional que eu vou mostrar depois, que é o das ODS, né? Mas como ele é mais atual, 2015, eu deixei para depois. Então, vocês vão ter o material, enfim, com vocês, né? No Brasil, nós vemos o quê? Um movimento de segregação, integração e inclusão, né? Na nossa história, nas nossas políticas, então, que chega um pouco depois, quando a gente estuda a história mundial ali, da educação especial ou das práticas de inclusão, nós vemos sempre um gap, né? A gente está sempre um pouco atrás das políticas internacionais. E no Brasil, então, acontece um pouco depois, sempre com atraso, né? A nossa história no Brasil das instituições inicia com o Império, na época imperial, com 2 institutos, um deles é para meninos cegos e outro é para surdos, né? E que depois, hoje é o Instituto Benjamin Constant, que é para pessoas cegas, e o INES, que é para educação de surdos, né? Que até hoje existem. Mas vejam que a educação de pessoas com deficiência mental, hoje nós falamos intelectual, ela demorou para acontecer, né? Então, por quê? Tem argumento, tem autores que trazem aquele trabalho. Então, que dizem assim, se a perda é sensorial, seria mais fácil tornar essa pessoa produtiva para o trabalho. Esse seria um argumento do porquê a educação tardia das pessoas com deficiência intelectual no Brasil. Tá? Pode passar. Se eu estiver acelerando muito, vocês me parem, tá? O que a gente está aqui falando é diferente, né? A gente não sente muito também, cansa, né? Ficar ouvindo. Então, nós temos aqui 3 modelos, né? Eu trabalhei nas escolas, eu levei um pouco essa questão dos paradigmas, que seria um primeiro modelo de institucionalização, então, num modelo de reclusão, quando a gente cria instituições específicas para atender, trabalhar com esses alunos, né? Então, alguns autores chamam de inclusão por reclusão. Eu consigo juntá-los em um espaço específico, então eu tenho classes especiais, ou eu tenho escolas especiais só para alunos com deficiência. E isso nos anos 50, 60, no Brasil, né, nós temos essa prática. Depois a gente vai ter um modelo da integração, né, o paradigma da integração, que vem questionar, então, esse atendimento que se dava em espaços de reclusão. Então, o que a integração vai nos trazer? A oferta e a necessidade de serviços, né? Então, vou oferecer serviços para que cada pessoa com deficiência faça uma reabilitação, passe por tratamentos, né? Estimulações, enfim, para poder ser integrada na sociedade. E aí cabe a cada uma desenvolver essa responsabilidade por se modificar, né? E estar de acordo com um modelo de norma, de normalidade, né? Que se previa, então, e se corrigir. Que seria a palavra de ordem nesse segundo modelo. E o terceiro, então, que se coloca na oferta de suporte, que seria o modelo da inclusão, que a gente vê nos anos 90, com mais ênfase, né, no Brasil. Então, é um modelo que vem questionar a integração e vai nos trazer a necessidade de pensar em espaços, em toda uma sociedade que se modifica para receber essa pessoa e conviver com ela, né? Então, se ela tem o direito a existir, se ela tem direito a circular nos espaços, a participar, né? Como uma pessoa de valor, que é cidadã, enfim, ela precisa, então, ter esse suporte para permanecer, né? E é isso que a gente vai fazer na escola, quando pensa o AEE. Então, é esse suporte, né? Para que ela não só entre na escola, mas que ela permaneça, que ela aprenda com qualidade. Esse é o nosso grande desafio. Tá? Pode passar. A questão é que a gente vê muitas vezes a integração ainda presente, né? Que o aluno está lá,
ter uma inserção física, ele fica lá na sala, no fundo ou na frente, né, em algum lugar, mas ele efetivamente não está ali desenvolvendo as suas capacidades, as suas habilidades. Então, seria um problema, né? Não é esse o objetivo que nós queremos com a inclusão. Que políticas de inclusão nós temos, então, né? Como eu falei, ações de correção e integração dos anos 70 e 80, né, no Brasil, tá? E da integração, então, temos várias aqui políticas, vou mostrar para vocês algumas, que pautam bem essa questão do integrar, tá? Do colocar junto, do garantir esse lugar, mas que depende muito de como cada um vai conseguir se modificar a ponto de ser. No caso dos surdos, a gente tinha muitas técnicas de correção orofacial, treinamento, né, para poder oralizar e fazer falar. Em outros casos, eram outras práticas de correção, né. Então, nós ainda vemos muito esse modelo aqui. Nós estamos ainda, me parece, vivendo essa transição, né, ao passo que as políticas já avançam, mas em termos de práticas, a gente ainda está aqui, né. E a inclusão, então, vai nos trazer ações afirmativas lá nos anos 90 e de inserção não só na escola, mas também numa dimensão social mais ampla, né? Aqui nós falamos muito de crianças e jovens que estão na escola, falamos muito de pessoas com deficiência, dificuldades de aprendizagem, mas lê-se de uma forma mais ampla essa inclusão, né? Estou tentando mostrar aqui um movimento bem mais amplo que chega na escola depois, mas primeiro a gente vai ver toda uma construção no âmbito social, né? Instigado pelo quê? Anos 80, final dos anos 80, uma Constituição, né, democrática, cidadã, que traz a participação, traz toda uma nova construção aí, novas narrativas, onde todos precisam, de certa forma, participar, né? E então, a gente vai construindo esse movimento aqui, tá? Na busca de igualdade, então, de direitos e relações mais equânimes. Pode passar. E aqui eu trouxe uma estrutura, né, que era trabalhada na integração, tá? Então, por exemplo, na integração, eu fiz uma pergunta, ainda prepondera, porque se trabalhava muito com níveis e com etapas, né, para poder fazer essa inserção. Então, onde é que a criança vai ficar? Classe regular sem apoio especializado? Classe regular com apoio especializado ao professor? Classe regular com apoio especializado ao professor e aluno? Classe regular com apoio especializado no contraturno, né? Tínhamos várias aqui possibilidades. Escola especial, apoio domiciliar, enfim, dependia muito, né, desse caminho construído de forma individual por cada criança e cada pessoa. Tá? Tá de passar. E aí tem alguns argumentos contrários, né, a essas práticas. Então, mesmo que a integração tenha um mérito de promover a socialização, então teve um aspecto que foi positivo, pode-se dizer assim, né? Mesmo que integre e socialize as pessoas com deficiência, não deixa de ter um caráter segregador, pois deposita todas as responsabilidades na pessoa com deficiência. Então, se ela tem sucesso ou não, a atribuição desse sucesso é dada a ela. Então, a gente se exime como sociedade, né? A escola, os espaços, bom, ou ela conseguiu ou ela não conseguiu, né? Mas eu não posso fazer mais do que isso, né? Então, essa é a crítica que nós vemos em relação à integração. O Sasaki também traz, né, uma citação dele, trago aqui uma citação dele, onde ele aponta que a integração constitui um esforço unilateral, tão somente da pessoa com deficiência e seus aliados. Quem são? A família, a instituição especializada, algumas pessoas da comunidade, né, que abracem a causa da inserção social. Sempre procurou diminuir a diferença da pessoa com deficiência em relação à maioria da população, por meio da reabilitação, educação especial e até de cirurgias
surdos, né, implante coclear, enfim, pois ela partia do pressuposto de que as diferenças constituem um obstáculo, um transtorno que se interpõe à aceitação social. Né? Então, ele vai trazer essa questão unilateral, né? O esforço está todo de um lado, e não na sociedade. É como se o problema, não, entre aspas, não fosse nosso. Né? E a gente acaba lavando as mãos. Né? Então, a integração nos trouxe muito acho que um ganho no sentido de, bom, inseriu, trouxe um movimento, né? Mas nós não podemos ficar na integração. A gente precisa avançar. Né? Eu acho que nós, Brasil, precisamos pensar, então, nesse movimento. Como, de fato, vamos fazer para avançar? Por quê? As crianças estão aí, cada vez mais, o número cresce. Né? Quando eu fui nas escolas, eu mostrei índices, eu comecei mostrando o censo dos últimos 12 anos, um crescimento exponencial, né, das matrículas, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Então, assim, né, a gente não vai retroceder no sentido de número de crianças, matrículas e atendimento necessário. Só vai crescer. Né? A gente tem uma expectativa de que nos próximos anos, metade, 50% da sala de aula vai ser, né, de alunos incluídos. 50% é muito, né? É um número alto. Então, não adianta mais o professor lá do AE, né, estar preparado, enfim, se a escola toda não está, se os professores todos não estão, né? É uma realidade que já chega para nós, assim, batendo nossa porta, mas que a gente sabe dos desafios e precisa, de forma urgente, né, buscar formação. Então, nós temos leis, como vocês estão trazendo, né, diretrizes, políticas brasileiras que vão pontuar para nós trazer direções importantes, né, vão regulamentar, vão trazer isso tudo que vocês já estão dominando aí, né. Temos, então, a Constituição Federal de 88, a LDB, 96, os planos nacionais de educação também trazem alguns apontamentos, a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva de 2008, então veja, né, é recente, em termos históricos é bem recente, e não é, né, porque a gente que está na escola já vive essa realidade, a Lei Brasileira de Inclusão de 2015 e que eu falei antes, o Pacto Global da ONU, que é a Agenda 2030, para o Desenvolvimento Sustentável, coloca ODS, né, tem duas específicas sobre a redução de desigualdades, inclusão social, enfim. Dentre essas políticas aqui, claro, tem vários decretos, tem várias resoluções, a gente vai ver algumas delas. Mas por que eu grifei essas duas que a gente vai trabalhar hoje, né? Porque vejam que lei aqui, nós temos a LDB como lei, temos a Lei Brasileira de Inclusão, de 2015, que é uma lei, mas a política, ela é um direcionamento, ela não é uma lei, né? Então, também tem, fazendo essa leitura do âmbito legal, o que a gente tem de lei? Muito pouca coisa que nos orienta, de fato, e nos traz, né, obrigações mais claras, tá? Então, o plano também é um planejamento, é uma proposta, a política também é uma direção, mas sempre, né, ela vai se referir ao LDB, a LDB à Constituição, claro, tá sempre, a gente vai ter aqui uma hierarquia de leis, né? Pode passar. Então, nós temos a LDB de 61, tá? É bem rapidinho essa parte para retomar, da educação de excepcionais, era isso que nós tínhamos, né? Educação de excepcionais deve, no que for possível, enquadrar-se no sistema geral de educação a fim de integrá-los na comunidade. Era isso que nós estávamos conversando. Pode passar. A LDB de 71, veja um movimento que acontece, né? Aqui nós temos, então, alunos que apresentam deficiências físicas ou mentais, né? Ou com atraso considerável quanto à idade regular de matrícula, e os superdotados deverão receber tratamento especial. Esse é o termo utilizado. LDB de 71, pode passar. A de 96, então, nossa lei atual, né, de educação, nós temos um capítulo aqui que trata da educação especial, né, que é algo novo nas legislações, né, da educação, e aí vai definir aqui, né, entende-se por educação especial, né, modalidade de educação escolar, que foi depois alterada pela lei de 2013.
tá? Pode passar. Que eu coloquei bem como ela foi, as disposições quando ela foi instituída, né? Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado na escola regular para atender as peculiaridades da clientela de educação especial. E aí tem outras também disposições e algumas que foram alteradas, tá? Enfim, a gente está sempre mudando, né? Algumas alterações. Pode passar. Além dessas, né, então da nossa LDB atual, o que nós temos aqui? Lá em 89, como a gente falou que a década de 90 foi muito produtiva nesse sentido de inclusão, nós temos aqui, então, uma lei, né, que dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social. Então, vejam bem, aí também, né, marcando a integração social, o âmbito não escolar aqui, mas social, sobre a Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa com Portadora de Deficiência, institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos e difusos, né? Disciplina a atuação do Ministério Público, define crimes e dá outras providências. Pode passar. Depois a gente vai ter lá o decreto em 99, que regulamenta a lei, né? E dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, também o termo que era utilizado na época, né? E as nossas, é uma retomada das nossas leis. Aqui temos depois outra lei também, de dezembro de 2000, né? Que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade. Então, aqui já no âmbito também mais social, né? Mas que se preocupa, começa a olhar para isso. Essas são as primeiras legislações que nós temos, né? Que vão pautando. Quando essa lei foi, nossa, mas foi um B.O. Nós estávamos reformulando o regimento, e aí, assim, nós não tínhamos o pleno domínio disso, e eles vinham e falavam, não, mas olha, foi assim. E aí, depois essa lei também, né, ela se desmembra em outros aspectos da questão da própria acessibilidade. Não é só acessibilidade arquitetônica. Né? Isso, perfeito. Pode passar, já. Então, nós temos aqui a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva inclusiva, que é um documento importante, né, de 2008, e que vai trazer para nós uma outra, um redirecionamento do trabalho, né, na inclusão nas escolas, daí sim, então pode passar. Esse aqui, então, é um slide que mostra um pouco dessa política, dos decretos também que regulamentam, né, esse 2008 foi substituído pelo 7.611 de 2011, que é o decreto federal, então, que traz disposições sobre o AE. É o atual, né, nosso atual decreto que traz, nos orienta, assim, nesse sentido. Pode passar. Aqui a definição, então, do AE na política, né? Então, a função é identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas. As atividades desenvolvidas no AE diferenciam-se daquelas da sala de aula comum, não sendo substitutivas à escolarização. Aí ele vai dizer, né, que vai fazer, então, trabalho de complementar ou suplementar, né, a formação dos alunos, tendo em vista a autonomia e a independência desse aluno, né, tanto na escola quanto fora dela. Então, essas duas funções, né, complementar, no caso dos alunos com deficiência, suplementar, no caso dos alunos com altas habilidades, né? Pode passar. Então, a educação especial aqui vira uma modalidade de ensino transversal, né? Mas não mais uma forma de atendimento que vai ser exclusiva, que vai tirar esse aluno da sala, que vai, né, colocar em outro espaço. Então, vira uma modalidade de ensino, deve ser complementar ou suplementar, como já falamos. Não deve haver sistemas paralelos de ensino especial, tá? Então, se direciona para a inclusão nos gráficos, que daquele material que eu levei para as escolas, a gente tem o número, né, de matrículas no ensino comum, que cresce, e nas escolas exclusivas, que decai. Então, para a gente ver esse movimento também das matrículas e da entrada de alunos, né? E é transversal. Então, ela perpassa desde lá a educação infantil até o ensino superior, né? Então, todas as etapas e os dois níveis precisam oferecer o atendimento educacional especializado, o apoio, o suporte, né? Que essa é o que preconiza a inclusão. Então,
rede de apoio, suporte. O planejamento do AE também é alinhado à BNCC, né? Então, ela orienta sobre o conjunto de habilidades e competências a serem desenvolvidas, né? Mas não define ações, não define, né? Não especifica, mas nós podemos também fazer esse alinhamento, né? A partir da BNCC, assim como serve para todos os alunos, também vai valer para o nosso aluno incluído, tá? Vamos lá. Dimensões da acessibilidade, né? E aqui também trabalhei nas escolas um pouco com essas dimensões. Aqui só para retomar, então, é a pergunta, né? E o espaço escolar. Como essas dimensões elas ficam no espaço da escola, né? Então, que cada um possa pensar, refletir, né? No âmbito atitudinal, arquitetônico, né? Comunicacional, instrumental, de órteses, próteses, né? Instrumentos que a gente possa adaptar, metodológica, né? De ensino, nesse sentido, programática, que seriam as políticas e diretrizes legais, e natural, que é a acessibilidade ao ambiente, à natureza, espaços naturais, né? Então, na escola, como é que nós fazemos essa acessibilidade? Como essas dimensões elas são trabalhadas, o que nós conseguimos atingir, o que ainda não conseguimos. Então, aí cada escola também pode pensar, né? Refletir sobre essas dimensões. Tecnologias assistivas também, que são recursos para o AE, né? A gente tem vários recursos, então, que vocês devem conhecer, trabalhar, mas aqui eu pontuei porque também tem as referências, né? Nas políticas também trazem. Então, livros em braille, né? Escritos em braille para os alunos com deficiência visual. Adaptadores ergonômicos, né, que auxiliam alunos com dificuldades motoras, então no manuseio, lápis, instrumentos que ele vai escrever, né, proporcionam mais conforto e precisão. Então, também temos, então, aqui a interpretação em Libras, né, a gente sabe que o intérprete de Libras não é um recurso, não é uma acessibilidade nesse sentido de instrumento, né, de recurso, porque a língua é muito mais do que um recurso, né, constitui o sujeito, tem uma dimensão cultural da língua, né? Mas aqui também, enfim, ela é ainda colocada, né, como uma acessibilidade. O leitor de tela também, então, um software que converte o texto em áudio, que foi, né, acho que a colega colocou, permitindo que pessoas com deficiência visual possam acessar informações escritas, né? Então, esse leitor que faria essa acessibilidade, ele lê em voz alta o conteúdo exibido na tela do computador, no tablet ou no smartphone. Então, por exemplo, lá uma cadeira, não, vai disponibilizar uma cadeira, mas também não todas as adaptações para cada aluno, né, a gente não teria essa obrigatoriedade de fazer todas elas, né? Lupa de aumento também, uma tecnologia ótica, né, utilizada pelos alunos com baixa visão para ampliar textos impressos, mas a gente sabe também que a lupa, ela, acho que para trabalhar todo dia, ela é cansativa, né, então o texto impresso fica mais adequado, né, no meu entendimento, pelo menos com os alunos, assim, eu acho que ela é pequena, geralmente tem que, então, seria melhor o texto aumentado, né. Também nós temos softwares de reconhecimento de voz, né? Permite que as pessoas com deficiências motoras possam usar a voz para controlar o computador, realizar pesquisa na internet, digitar tarefas, né? A gente tem muita tecnologia hoje de inteligência artificial também, né? Em casa. Por exemplo, a própria Alexa, né? A gente fala com ela, liga a luz, liga o ar, desliga o ar, faz isso. Então, também, eu acho que na nossa vida diária, né, essas tecnologias acabam auxiliando e ampliando muito também essas possibilidades, né? Aí você até lá, tu dá a ordem ali, oral, e apaga a luz, né? Confere alguma coisa. Teclado adaptado também, são teclados, então, projetados para facilitar a digitação, né? Para pessoas com dificuldades motoras, teclas maiores, espaçadas, de forma diferente, ou acionados por outros métodos, como toques leves e movimentos específicos. Então, é possível também fazer essa adaptação, tá? No teclado.
softwares de comunicação alternativa e aumentativa, acho que é o que mais nós usamos, né? Também tem aplicativos, né, no telefone, ou smartphone, no tablet, né? Com símbolos ou imagens que representam palavras e frases, ou programas que usam texto de voz para traduzir a entrada escrita, né? Em comunicação verbal. Então, o aluno vai mostrar ali, por exemplo, a imagem, a gente vai comunicar com ele, porque ele não tem, né, a comunicação verbal bem desenvolvida. Também pode ser um vocalizador, né? Ele toca e aí fala. Também temos tablets, né? Dispositivos com tela sensível ao toque, como uma possibilidade. Então, os tablets oferecem uma interface intuitiva, acessível, né? Claro, as crianças já têm essa facilidade, né? Com as tecnologias. Então, para alunos com deficiência motora, né, permitindo que toquem ou deslizem os dedos na tela, então não precisa ser aquele toque tão preciso, também a gente consegue fazer esse uso mais, de forma mais confortável e tranquila, né? Aqui uma referência àquele pacto global, tá? Porque como a gente está avançando na política, né, falamos na política de 2008, então eu quis trazer aqui, não sabia bem onde é que eu ia colocar esse slide, mas ele traz, então, uma política de 2015, que é uma política, né, global, e é da ONU, né? Então, se definem aqui ODS, que são Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, para até 2030, né? A Agenda 2030. São 17 objetivos, sendo que o 4º e o 10º, eu acho que tem mais a ver com a nossa área, né? Então, o 4, Educação de Qualidade, ele visa assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos. Então, vejam que começa a aparecer aqui a palavra aprendizagem, né? Nos últimos documentos, a gente vê muito essa questão da aprendizagem ao longo da vida e a questão também da aprendizagem, da igualdade de resultados, né? Nesse sentido, assim, de aprender. O 10º objetivo, ele fala em redução das desigualdades. Então, ele fala em reduzir as desigualdades dentro dos países e entre eles. Então, também é uma política aí que vai perdurar até 2030 e que vai trazer para nós alguns alinhamentos, né, nas nossas diretrizes aqui. Aqui a resolução, tá? Eu trouxe, eu vou passar ela, também não vou me demorar muito, porque ela vai aqui trazer diretrizes operacionais para o AE. Então, eu quis marcar aqui alguns artigos importantes, né, que nós não podemos esquecer na hora de fazer o nosso referencial da rede. Então, a elaboração e execução do plano de AE são competência dos professores que atuam na sala de recursos, né, ou centros de AE, em articulação com os professores do ensino regular, com a participação das famílias, interface com os demais serviços, né? Saúde, assistência social, entre outros necessários ao atendimento. Mas aqui, então, a gente vai ter uma resolução que vai definir e vai nos pontuar o que é o AE, o que vai ter no AE, né? O artigo 10º também traz que o projeto pedagógico da escola deve institucionalizar a oferta do AE, prevendo em sua organização. 1. Sala de recursos. Então, o que tem que ter nosso PPP, né? Sala de recursos, espaço físico, mobiliário, materiais didáticos, né? Recursos pedagógicos, acessibilidade. Então, várias escolas as que eu fui, eu visitei, né? Algumas eu visitei, nem todas eu consegui visitar a sala de recursos. A maioria, assim, que eu percebi, salas amplas, com bastante material já, né? Jogos, já tem uma organização bem feita, já bem construída em relação à sala de recursos. 2, né, matrícula no AE. Então, os alunos matriculados no ensino regular da própria escola ou de outra escola que poderiam, né, pela lei, frequentar o AE. O cronograma de atendimento, isso é importante também, né, porque nós precisamos organizar esse cronograma. Então, ter um cronograma dos atendimentos, né, semanais ali, quanto tempo, quantos alunos, né, porque não pode também que a gente tenha, quer dizer, às vezes acontece, mas a professora do AE tem 20 horas e atende 40. Né? Como? Ou atende 30. Como é que a gente vai fazer o atendimento se não tem tempo viável, né? E o plano do AE. Então,
esse plano do AE, o que vai constar nele? Identificação das necessidades educacionais específicas dos alunos, definição dos recursos necessários e atividades a serem desenvolvidas. Tá? Então, nesse plano, que vai precisar constar no nosso PPP. Então, diretrizes mais gerais, né? Então, acho que vai ficar fácil de alinhar por aí. Também professores para o exercício da docência do AE e outros profissionais da educação, como intérprete de Libras, guia intérprete, né? Outros que atuam no apoio, na higiene, locomoção, atividades da vida diária do aluno, né? Redes de apoio também, na formação, na atuação profissional, formação do desenvolvimento da pesquisa, acesso a recursos, serviços, né? Entre outros que maximizem esse atendimento no AE. Então, essas redes de apoio são importantes, os profissionais também, que não só, né, os da escola, mas que a gente consiga fazer essas parcerias. Depois, né, para atuação no AE, né, o professor deve ter formação inicial, que o habilite para o exercício da docência, né, o que a resolução traz, e formação específica para a educação especial. E aí, formações mais amplas, né? A gente também tem a psicopedagogia que atua, né? Neuropsicopedagogia hoje também. Existe a Associação Brasileira de Psicopedagogia, hoje tem a Associação Brasileira de Neuropsicopedagogia, e um projeto de lei que está tramitando também para regulamentar o trabalho do psicopedagogo com a formação mínima de 600 horas. Então, é importante também cuidar isso. Por quê? Porque tem muito curso surgindo também que é poucas horas. A pessoa vai lá, faz 80 horas de curso e, eu tenho, né? E um mês lá faz... Então, tem toda também uma validação dessa formação, que acho que é importante nós atentarmos para isso. Né? Na educação especial, a gente faz o quê? 4 anos de graduação, né? Sei lá quantas mil horas, estágios. Então, acho que isso é importante, cuidar um pouco da formação. Atribuições do professor do AE. Então, aqui tem as atribuições, né? Já falamos sobre várias delas. Identificar, elaborar, produzir, organizar serviços, recursos pedagógicos, acessibilidade, estratégias, né, para o público-alvo. Elaborar e executar o plano do AE, tá? Organizar o tipo e o número de atendimentos. Então, fazer o cronograma, organizar, né? Acompanhar a funcionalidade e aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade na sala de aula comum. Então, isso é bem importante, esse acompanhamento. Não é só atender na sala de recursos, né? Porque a gente sabe, quando atende o aluno na sala de recursos, é uma situação muito diferente da sala de aula comum, né? O aluno está ali num ambiente que tu tem um domínio daquele ambiente, né? Tu consegue desenvolver um trabalho só com ele, tá com uma atenção focada em ti ou na atividade. Então, é diferente quando ele está na sala com mais 20, 30, né? Então, enfim, eu tenho um que, por exemplo, foge da sala, um menino que a gente recebeu esse ano, no primeiro ano, com autismo, e ele não quer ficar. Claro, está se adaptando também, né? Mudou de escola, mas na sala eu consigo ficar com ele bem. Só que o problema não é ali, o problema é quando ele volta para a sala, porque aí ele é hiperativo também, então ele não consegue parar, né? Objetivo do AE, então, é viabilizar e facilitar a inclusão escolar. Tem 4 objetivos principais, de acordo com o decreto, né? O primeiro deles, prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino regular, garantir serviços de apoio especializados de acordo com as necessidades individuais dos estudantes, tá? Até, acho que parte desses decretos podem ser incluídos no nosso texto, nossa redação lá do referencial, né? Que a gente vai construir. Já estão construindo, né? Na verdade. Tem gente que já está produzindo. Mas está disponível para todos vocês, né? Tem uma pasta no Drive, tá, gente? Garantir a transversalidade das ações de educação especial no ensino regular. Fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que eliminem barreiras no processo de ensino-aprendizagem. E assegurar condições para a continuidade de estudos nos demais níveis, etapas e modalidades de ensino. Então, esses objetivos que culminam aqui nessas garantias, no suporte, nos recursos pedagógicos, promoção da inclusão social, né? E visando também o desenvolvimento dessas habilidades sociais para além da escola, não só no âmbito da aprendizagem ali como resultado, né? Ou como desempenho de aprendizagem, mas que ele
desenvolva habilidades sociais mais amplas. Outro decreto aqui só trouxe porque esse decreto foi aquele que eu mencionei, né, que revogou a política vigente, né, 2008, e ele instituiu uma política nova, né, Política Nacional de Educação Especial e Equitativa, inclusive com aprendizado ao longo da vida. Mas ele não durou, ele foi rebatido logo, né, que ele saiu, esse decreto, e agora em 2023, em janeiro, ele foi revogado, tá? Então, por isso que eu trouxe, porque só em 2023 é que ele foi revogado, se bem que ele saiu em setembro, né? 30 de setembro. Mas aqui eu vou trazer eu coloquei ela aqui, tá? Algumas partes dela. Então, essa lei institui a Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência, ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, então uma lei, né? Ela é mais ampla, né? Não é educacional, escolar, mas ela é bem ampla, assim, destinada a assegurar e a promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, da pessoa com deficiência, visando a inclusão social e cidadania. Então, ela tem aqui um capítulo 1, disposições gerais, ela vai ter aqui no artigo 3, a define, né, acessibilidade, o que é, tá? Desenho universal também é algo que aparece aqui nessa lei. Então, a acessibilidade é possibilitar condições de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos. Então, ela é mais ampla, né? Desenho universal também, concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas sem necessidade de adaptação. Então, é pensado já para todos. É um desenho universal. Assim como hoje falamos muito em desenho universal de aprendizagem, né? Então, pensar uma aprendizagem que vale para todos e não, quanto menos a gente especificar também, melhor, né, se possível. Ela vai trazer também essa lei a tecnologia assistiva ou ajuda técnica. Então, aqui ela vai, né, nomear os produtos, metodologias, recursos, estratégias, né, que podem promover a funcionalidade aqui, relacionada à atividade e participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando autonomia e independência, né? Qualidade de vida e inclusão. Define barreiras, né? Qualquer entrave que impeça essa participação social da pessoa, né? Bem como o gozo, fruição, exercício de seus direitos, acessibilidade. Então, ela define essas barreiras e pontua diferentes barreiras também. Comunicacional, arquitetônica, várias que ela vai colocar. E é interessante porque é a primeira lei que fala dessa forma, né, de acessibilidade. Então, acho que é algo novo aqui, esmiuça para nós. Ela traz um capítulo 2 aqui da igualdade e da não discriminação, então também amplo, né? Fala sobre, por exemplo, também as filas, o tempo de espera, dos espaços públicos, atendimentos, é uma lei bem ampla, tá? E no título 2, né, direitos fundamentais, direito à vida, à habitação e à reabilitação, direito à saúde, ela vai pontuando. E no capítulo 4, então, ela vai trazer especificamente do direito à educação. Então, essa parte aqui nos interessa mais, no artigo 27, né? Ela vai trazer, então, que a educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurado sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo da vida, né? Então, aqui, de novo, a palavra aprendizado aparece. Então, reforçando que não basta estar inserido na sala de aula, mas que esse aluno vai precisar desenvolver, então, aprendizagens aqui, se desenvolver, né? Seus talentos, habilidades físicas, sensoriais, intelectuais, seus interesses, né? Enfim. No artigo 28 também, tá? Então, incumbe ao poder público, né, assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar, é o que se faz bem lá em Dourados, né, esse acompanhamento e avaliação, enfim, do que, né, o sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, e o aprendizado ao longo da vida, projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, olha só, aparece lá também, nessa lei, tá? Oferta de educação bilíngue, Libras, né, com primeira língua. Então, toda essa garantia também para um surdo, né, que ele tem acesso a Libras, que é a primeira língua dele, tá? No Brasil.
a adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência. Né? Favorecer o acesso, a permanência, pesquisas voltadas para o desenvolvimento também de técnicas e métodos pedagógicos, prever aqui elaboração de plano de atendimento do AEE, né? Estudo de caso e elaboração do plano, participação dos estudantes com deficiência e suas famílias nas diversas instâncias de atuação da comunidade escolar, no item 8. No 9, né? Medidas de apoio que favoreçam o desenvolvimento dos aspectos linguísticos, culturais, vocacionais e profissionais. Então, levar em conta o talento, tudo isso. Né? Enfim, fui colocando aqui toda a parte da educação, todo aquele capítulo ali que trata da educação, eu trouxe, tá? E grifei algumas coisas importantes, então, aqui, no 10º, formação continuada para o AE, então, prevê isso, temos que pensar no âmbito da escola e da rede, como fazer essa formação continuada, porque eu acho que é um caminho também que nós começamos agora, mas que vai longe, né? Formação e disponibilização de professores para o AE, tá? Oferta de ensino da Libras, do Braille, uso de recursos da tecnologia assistiva, acesso da pessoa com deficiência em igualdade de condições a jogos e atividades recreativas, esportivas e de lazer no sistema escolar. Então, enfim, tem vários apontamentos, né, que a gente poderia desdobrar. Acessibilidade para todos os estudantes, tá? Nas diferentes etapas e níveis de ensino. Oferta de profissionais de apoio escolar, também está garantido aqui. E temos, né, aqui as instituições privadas de qualquer nível e modalidade de ensino, aplica-se obrigatoriamente o disposto nos incisos 1 a 18º, né, do caput deste artigo, sendo vedada a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza em suas mensalidades, anuidades e matrículas no cumprimento dessas determinações. Tá, eu vou trazer os projetos de lei que quero mostrar para vocês, porque não é fazer futurologia, né? A gente não sabe se vai, alguns já foram aprovados, mas é assim, olhar um pouco o que está passando, né? O que está chegando aí para nós. Então, a gente tem aqui um projeto de lei, todos de 2023, tá? Que altera a lei, né, brasileira da inclusão, quase todos eles, a fim de implementar programas e ações voltados à garantia dos direitos à educação e ao AE, aos educandos com deficiência, transições globais de desenvolvimento e a altas habilidades. Obrigatoriedade das instituições privadas de qualquer nível ou modalidade, sendo vedada a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza, como já está também, mas é mais um projeto de lei que provavelmente vai trazer alguma alteração nesse sentido. Outro projeto de lei de 2017, esse aqui, né? Alguns param, outros voltam, né? Ano após ano. Mas aqui, então, a Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência aprovou o projeto que prevê a suspensão do credenciamento da instituição de ensino privada que negar matrícula a alunos, inclusive aqueles com deficiência. O texto altera a LDB, tá? Então, aqui a gente prevê uma punição. Vocês colocarem depois na internet o número do projeto de lei, vocês vão encontrar ele na íntegra. Eles têm 3 páginas, são curtos, tem uma justificativa também, mas assim, interessante, porque ali ele discorre muito mais na íntegra, dizendo qual é a punição, quanto que é, multas, né, que a instituição tem que pagar, e aqui o descredenciamento. Também importante, né? Isso aí. Outro projeto de lei, então, altera a LBI, né, a fim de acrescentar a causa de aumento de pena em caso de discriminação de pessoa com deficiência cometido por professores em razão de seu exercício. Então, quer dizer, professor ou profissional da educação que discriminar, que tiver uma atitude, né, nesse sentido de preconceito, ter uma pena aumentada aqui, né, porque é uma prática que já é crime, mas aqui, então, a pena aumenta, dobra a pena, no caso, quando for professor, tá? Então, esse cuidado que as escolas vão ter que começar a ter, né? Provavelmente vai passar. Esse aqui é outro projeto de lei também, que altera a LBI, para estabelecer o Sistema Nacional de Certificação de Inclusão no Trabalho e criar o Selo Nacional da Inclusão no Trabalho. Então, aqui é também um projeto pensando, né, em criar programas para certificação do trabalho, para inclusão dessas
das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, enfim, após, né, a saída da escola e mais um nível ensino superior, ensino médio superior, né, para qualificação e ingresso, né, em empresas no âmbito privado. Outro projeto de lei também aqui, que dispõe sobre a proibição de fixação de limite de vaga para estudantes com transtorno de espectro autista nas turmas de ensino regular de todos os níveis e modalidades de ensino. Então, o que a gente prevê aqui nesse projeto de lei, né, é essa proibição de fixação do limite de vagas. Também não sabemos se vai passar ou não esse projeto, né, mas é mais um projeto de lei que nós temos deste ano, em 2023. Tá? Então, é possível que passe, né, e a gente vai vendo essa delimitação, então, em relação a isso. Mais um projeto de lei desse ano, né? Como eu falei para vocês, eu posso mandar depois a relação, porque eu pesquisei todos do ano passado, tá? Em relação a essa área, e posso encaminhar para a gente ficar de olho se sai, se não sai, né? Como é que vai tramitar. Coloco no grupo para vocês, tá? Essa pesquisa. E essa emenda, então, institui a Política Nacional de Proteção às Pessoas Neurodivergentes, né, que é um termo novo, mas que aparece bastante para nós já, e busca promover a proteção, inclusão, acessibilidade e criar condições de melhoria ao funcionamento cognitivo, emocional ou comportamental das pessoas com neurodivergência. Até quando a gente abre esse texto aqui, essa PL, na íntegra, tem um artigo ali que ele propõe assim, ó, falar da neurodivergência como se fosse deficiência, o que eu acho até que é um erro conceitual ali, porque não sei se dá para tomar, né, a deficiência, a neurodivergência como deficiência. Provavelmente não, porque seriam transtornos, né, do neurodesenvolvimento e tal, mas, enfim, o texto pode ter correções também, porque está tramitando ainda, mas é possível, e depois com isso, aprovando, né, a gente vai possivelmente também vamos ter outras políticas para neurodivergentes. Por exemplo, tem políticas de redução de impostos, de IPI, por exemplo, que vale para deficiência e que daqui a pouco vai se ampliar, bem possível, né? Porque para os autistas tem. Então, é bem provável também que nós tenhamos essas ampliações aí. Mais um, né? Olha quantos, gente. Eu acho que a nossa área, né, vai ter muito projeto novo esse ano. Dispõe sobre a oferta de profissionais de apoio escolar especializados nas salas de aula para atendimento aos alunos com deficiência. E tem uma nova ementa aqui. Dispõe sobre a oferta do profissional de apoio escolar em instituições públicas e privadas de ensino. Então, essa é a nova ementa aqui, né? Sobre o profissional de apoio. Também tem escolas, né, que colocaram a questão do acompanhante terapêutico, né? Eu não sei se está chegando em todas já, mas a gente viu, eu percebi isso, essa preocupação. Que não seria só o apoio, né? Não é o monitor, seria um profissional especializado. Então, só que aí é também um projeto de lei, não temos ainda essa obrigatoriedade, né? Mas acho que não tem nem pessoas formadas para tudo isso, né? Nem recurso humano a gente teria para tanto, né? Para dar conta disso tudo. Enfim, também acho que tem coisas que não vão passar, né, pessoal? Isso aqui E os desafios, tá? Então, mais para o final da nossa fala, do encontro de hoje, eu trago alguns desafios. Talvez, né, a princípio, e percebendo assim, as realidades, um desafio talvez seja esse, né, do professor, nós professores, porque a inclusão demanda recursos humanos qualificados, demanda conhecimento, demanda experiência, e a gente está construindo tudo isso. Eu digo, a gente, não só nós aqui da rede, o mundo, né, o país, nós estamos nesse processo. Então, não basta que o professor seja sensibilizado e conscientizado da necessidade de inclusão, né? É necessário que sua formação continuada possibilite situações de análise e reflexão sobre suas próprias condições de trabalho e suscite novas possibilidades de mediação no que se refere à prática pedagógica com diferenças e deficiências.
Então, a gente vê aí também despontar uma das preocupações que muitos estudiosos colocam em relação à formação dos professores. Uma, porque a gente tem pouca entrada de pessoas que querem fazer, né, a carreira docente, se formar professores. E outra, porque nós vivenciamos, nas décadas passadas, né, e para os pedagogos, uma formação generalista, com poucas disciplinas e pouca preparação nesse sentido, e agora a gente se vê diante de uma realidade que está aí, que nós precisamos dar conta, e a gente não teve isso. Né? Então, formação continuada, ela precisa acontecer aí de forma recorrente, né? Porque a gente conversou muito hoje à tarde, assim, vocês trouxeram vários casos, né? E cada escola e cada caso é totalmente diferente do outro. Então, se a gente for pensar um TDAH, um autista, né, um síndrome de Down, uma criança com altas habilidades, são realidades totalmente diferentes. Mesmo que a gente saiba que dentro do grupo também tem diferenças, nenhum é igual ao outro, mas que nessa dimensão toda que abarca a educação especial, a inclusão, a psicopedagogia, a gente tem muito a discutir, muito que avançar também, né? E como é bom trocar experiências, eu acho que foi muito rico isso hoje, que vocês trouxeram muitas experiências e que a gente aprende muito vivendo aquilo, né, na sala de aula e ouvindo também os colegas, assim, é muito enriquecedor. E por fim, esse é o último slide, né? Desafios também, conhecer e utilizar as possibilidades do desenho universal para aprendizagem, que também é uma área que vem agora crescendo, vem se discutindo um pouco mais sobre isso, que seria um desenho universal não só de arquitetura ou de espaço físico no âmbito social, mas para aprendizagem. Então, daria conta, né, dos nossos divergentes, diferentes, atípicos, enfim, que todos somos diferentes, né, uns dos outros. Também outro desafio é eliminar as barreiras de aprendizagem. Acho que esse desafio a gente consegue garantir com a oferta e o serviço do AE, né? A formação continuada também está aqui, os professores, e desenvolver um trabalho conjunto, né, entre o professor da sala de aula regular e o professor especializado, então co-ensino ou ensino compartilhado, conjunto, como aparece na bibliografia, né? Esses termos nos ajudam muito a pensar como fazer esse trabalho de forma conjunta. E nos tranquilizar também, porque, não sei, acho que às vezes a gente se sente um pouco angustiado, né? Como é que eu vou fazer? E a gente quer fazer o melhor pelo aluno, e a cada ano que passa a gente recebe mais alunos diferentes e mais desafios, né? Mas eu acho também que isso faz parte do nosso fazer como professor, né? Se a gente fosse trabalhar com uma turma que todos fossem iguais, a gente não precisaria estar aqui, né? Eu não estaria aqui, talvez muitos de vocês também não trabalhariam nessa área. E, enfim, então é muito rico, né? Essa possibilidade de a gente aprender e olhar para um futuro que vem aí com diferenças, com pessoas, com esses desafios, certo? Saibam que a rede está sempre apoiando, né, as escolas, também a gente quer desenvolver esse trabalho do referencial, acho que é importante pensar como grupo, e se sintam bem à vontade, então, convido a todos e a todas para contribuírem, colocarem lá no Drive, né, a gente vai começar a elaborar esse documento, que vai apoiar assim, o trabalho das escolas, mas também com a liberdade que cada escola tem, claro, de fazer o seu trabalho, de desenvolver. Né? Lá acho que vai, assim, como nós conversamos, uma direção mais ampla, né? Assim, o que nós precisamos garantir, tudo mais. A gente vai fazer com que, né, apareça lá e que a gente fique tranquilo quanto a isso. Certo? Alguma pergunta? Querem fazer alguma colocação? Não? 5h15. Então, encerramos. Eu agradeço a presença de vocês. Fico à disposição. Depois a gente conversa no grupo também. Tá?